Sabe, a gente olha para uma colmeia e vê um monte de abelha voando, né? Mas e se eu te disser que ali dentro existe uma sociedade, uma civilização com regras e funções super organizadas? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando nos segredos da vida das abelhas, com a ajuda de um guia, olha só, de mais de 100 anos atrás. Olha que frase poderosa do Charles Darwin. Ele já tinha sacado tudo. Sem abelha, sem semente. Sem semente, sem flor. E assim por diante. É um ciclo. Ele sabia que ecossistemas inteiros dependem desses bichinhos incansáveis. Mas a grande pergunta é, o que de fato acontece lá dentro? Como é que elas se organizam? Pois é, e para desvendar esse mistério, a gente vai ter um guia muito especial, um mestre apicultor lá do passado. O livro dele, do C.P. Dadant, de 1918, é tipo um portal no tempo. Ele abre as portas para a gente entender o que ele chamava de a maravilhosa economia da colmeia. E olha, é um sistema que funciona com uma perfeição de relógio há milhares de anos. Então vamos começar pelo começo. Pensa numa cidade super movimentada, onde cada morador já nasce com uma profissão definida, sabe? Um destino. Pois é, na colmeia é exatamente assim. Não tem improviso. Existem 3 tipos, 3 castas de abelhas, e cada uma delas tem um papel fundamental para tudo funcionar. E essa tabela aqui é fantástica porque ela resume tudo. Olha só que interessante. A gente tem a rainha, a grande mãe da colônia que pode viver anos, depois o zangão, o macho, com uma missão bem específica, o acasalamento, e por fim, a operária. Ela é a alma, a força de trabalho da colmeia e a vida dela é super curta, no verão, uns 40 dias. As diferenças são brutais, né? No corpo, no tempo de vida, em tudo. E tudo isso perfeitamente ajustado para o bem da comunidade. Vamos falar da realeza, então. A rainha. Ela é o coração pulsante da colmeia. Pensa numa máquina de botar ovos. Uma máquina de verdade. Ela chega a botar mais de 3.000 ovos por dia. É ela quem garante o futuro da colônia. E o ferrão dela? Ah, o ferrão não é para qualquer coisa não. É uma arma especial usada só em uma situação, para lutar contra rainhas rivais. É uma batalha pelo trono, literalmente. Agora, os zangões. O livro de 1918 é até um pouco duro com eles, sabia? Descreve os caras como folgados que vivem do trabalho duro dos outros. A vida deles toda se resume a um único objetivo, um único momento de glória, que é o voo para acasalar com a rainha. Ele cumpre a missão, garante a próxima geração, mas nesse processo ele morre. É um destino bem trágico, né? Mas a força bruta mesmo, a engrenagem que faz tudo girar, são as operárias. Pensa num trabalho sem fim. Essas fêmeas fazem absolutamente tudo. Elas constroem os favos, limpam a colmeia, alimentam as larvas, coletam o néctar, produzem o mel e ainda defendem o lar com a própria vida. Elas são, sem dúvida, o motor dessa cidade incrível. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Como é que de um mesmo tipo de ovo podem sair seres tão diferentes? Uma rainha que vive anos e uma operária que vive semanas. Como pode? A resposta é mágica. Uma transformação que começa no berço e é definida por uma coisa bem simples, a comida. E o nome desse segredo é geleia real. É tipo um superalimento dos deuses das abelhas. Essa geleia, esse fluido esbranquiçado e poderoso, é o que faz uma larva que seria uma simples operária se transformar em uma rainha. A diferença é que as operárias e os zangões só comem isso nos primeiros dias de vida. Já a futura rainha, ela tem um banquete de geleia real durante todo o desenvolvimento. E isso muda tudo, muda a biologia dela para sempre. E essa tabela, gente, que veio direto do livro de 1918, mostra como a natureza é precisa. É uma precisão de relógio suíço. Olha só os tempos. Todo mundo começa com 3 dias no ovo. Mas depois, a rainha se desenvolve super rápido. Em 15 dias está pronta. A operária leva 21 dias. E o zangão é o que mais demora, 24 dias. Cada dia contado, tudo programado para a colmeia funcionar sem falhas. Bom, toda sociedade precisa de um lar, de uma cidade, certo? E a cidade das abelhas, nossa, é uma verdadeira obra-prima da engenharia. Uma metrópole inteirinha construída com o material que elas mesmas produzem do próprio corpo, a cera. Só que construir essa cidade não é nada fácil. Tem um custo energético gigante. Para produzir a cera, as operárias precisam primeiro se encher de mel, depois elas ficam penduradas, imóveis, em cachos, por quase um dia inteiro. Nesse tempo, o corpo delas literalmente transforma o mel em pequenas escamas de cera que saem do abdômen. É um esforço coletivo absurdo que exige muita, mas muita energia. E aqui vem um número que é de cair o queixo.
Para produzir um único quilo de cera, elas precisam consumir, em média, de 7 a 15 quilos de mel. Pensa só no que isso significa. É um investimento enorme. Por isso que cada favo, cada hexágono, é tão precioso e construído com uma perfeição matemática para não desperdiçar absolutamente nada. Mas o kit de ferramentas de construção delas não tem só cera, não. Elas têm outro material incrível, a própolis. Sabe aquela resina grudenta que tem em broto de árvore? Então, elas coletam isso e usam como se fosse um super bonder, um cimento, uma cola para tudo dentro da colmeia. E o uso que elas fazem da própolis é genial. Serve para tapar qualquer frestinha, para deixar a entrada do tamanho certo, para reforçar os favos, mas o uso mais impressionante e até um pouco assustador é para a defesa. Se um bicho maior, tipo um rato, invade a colmeia e elas conseguem matar ele lá dentro, elas não conseguem tirar o corpo. O que elas fazem? Elas cobrem o corpo inteiro com própolis, como se estivessem mumificando, embalsamando o invasor. Isso evita que ele se decomponha e contamine a casa delas. Não é incrível? Diante de um sistema tão perfeito, tão autossuficiente, qual é o nosso papel? Onde o ser humano entra nessa história? E a visão do livro de 1918 é muito bonita, muito humilde. Ele diz que o apicultor não é o dono, não é o mestre. Ele é um ajudante, um guardião que auxilia esse processo incrível da natureza. E um dos momentos em que essa ajuda é mais importante é durante a enxameação. Quando a colônia fica muito grande, ela se divide. Metade das abelhas vai embora com a rainha antiga para fundar um novo reino. É um momento de vulnerabilidade, e é aí que entra o apicultor. O trabalho dele é preparar uma casa nova e, com muito cuidado, guiar o enxame para dentro. A regra é simples. Para onde a rainha for, todas as outras vão atrás. É assim que uma nova família começa a prosperar. É como o autor, o Dadant, escreveu: olhar para essa economia da colmeia causa admiração e deleite. E é verdade, né? É um lembrete poderoso de que a natureza, por conta própria, criou um dos sistemas sociais mais perfeitos e eficientes que a gente consegue imaginar. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. E se a gente parasse de ver a colmeia como um amontoado de milhares de insetos e começasse a enxergá-la como uma coisa só? Como um único organismo, um superorganismo inteligente, onde cada abelha é como uma célula trabalhando pelo bem do todo. Talvez olhando por essa lente, a gente aprenda lições valiosas sobre cooperação, sobre o que é uma comunidade e, quem sabe, até sobre o nosso próprio lugar nesse mundão.